Olá! Hoje nós vamos contar aqui nos bastidores da política, o nosso podcast, como um engenheiro civil formado pela Faculdade Mauá, veio pelo Instituto Mauá, veio parar aqui na Lesp e está trabalhando como nunca. Nós temos o prazer hoje de receber o assessor legislativo do deputado Rafael Saraiva, que é da União, o Wendel Henrique Carvalho de Oliveira, com 31 anos. Muito obrigada. Muito prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha trajetória, um pouco do que eu aprendi até esse momento durante essa legislatura e poder compartilhar isso com mais pessoas, até para trazer mais pessoas para dentro desse universo da política, mais jovens, enfim, é isso que a gente busca trazer nesse papo aqui. Você está na Casa do Povo desde o ano passado, em 2023, na primeira legislatura do deputado Rafael Saraiva. Mas como é que um engenheiro civil foi cruzar com a política? É uma história um certo tanto curiosa, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas sem atropelar nenhum período desse grande caminho que para mim tem sido muito desbravador e muito interessante, né? Eu entrei na política de uma forma muito curiosa, porque foi a convite do deputado, enquanto ele era chefe de gabinete do vereador e hoje deputado Felipe Beccari, na Câmara Municipal de São Paulo. Então eles me trouxeram porque eu tinha esse background de atender a parte de terceiro setor, a parte política, então eles quiseram trazer alguém com essa expertise para poder contribuir um pouco mais com o mandato, poder atender as empresas, poder atender as pessoas que buscavam construção de projetos de lei voltados para essa área. Então eu desempenhava esse papel durante a legislatura do vereador. Quando o deputado foi eleito como deputado estadual, o Rafael Saraiva, ele fez uma questão de me trazer para cá, mas desempenhando um novo papel, atuando na parte legislativa, porque ele entendia que eu tinha uma habilidade de comunicação, uma habilidade de entendimento das coisas, percepção, e ele precisava de alguém que fosse, ao mesmo tempo, despojado, alguém que se propusesse a entender e aprender as coisas de uma forma rápida e célere, né? Porque, como era o nosso primeiro mandato, a gente tinha que, ao mesmo tempo, descobrir o funcionamento da casa, mas, ao mesmo tempo, já produzir e trazer resposta para os 98 mil pessoas que votaram nele, que acreditaram e confiaram no nosso projeto, né? Principalmente o pessoal da causa animal. Os primeiros desafios, na verdade, foram diversos, né? Primeiro por conta da diferença entre a própria parte legislativa do município, as competências, a parte de atuação e em relação ao Estado. Então essa foi uma dificuldade que a gente do Legislativo teve inicial. Aquele choque, impacto de entender como era o funcionamento da casa, o que a gente poderia atuar, o que a gente não poderia atuar. Hoje você é assessor legislativo do deputado Rafael Saraiva aqui na casa. Isso, eu coordeno hoje, junto com alguns outros colegas, toda essa parte do Legislativo, então a gente é responsável por toda a tramitação de projetos de lei do deputado, entendimento de todos os outros projetos que circulam na casa, acompanhamento nas comissões. Hoje o deputado é presidente da Comissão de Habitação, o presidente mais jovem da história da Lesp de uma comissão. Ele também é vice-presidente de uma CPI, vice-presidente de outra comissão, faz parte, membro efetivo da CCJ. Então, assim, ele tem um papel muito atuante, em que pese ser um mandato novo, ele tem um papel muito atuante nessa Assembleia, então a gente precisa, nós da assessoria, precisamos estar ali atentos, municiando eles de todas as informações necessárias para o desempenho de um bom trabalho. Então, logo você soube que estaria acompanhando o deputado aqui quando ele foi eleito, em outubro de 2022, o que você decidiu fazer? Na verdade, as coisas foram acontecendo. Eu sou uma pessoa, particularmente dizendo, muito pragmática, mas infelizmente nesse trâmite a gente não conseguiu ter uma previsibilidade muito grande. As coisas foram realmente acontecendo. Então nós já fomos nos estruturando à medida do possível, entendendo o que seria necessário de demanda inicial para já dar uma resposta para o pessoal que acreditou no nosso trabalho. Então, assim, as coisas foram realmente acontecendo. E aí eu entrei para essa parte legislativa e já mergulhei de cabeça, assim como todos os outros, e já começamos a produzir. Foi uma surpresa esses quase 100 mil votos? Na verdade, não foi uma surpresa. Falando especificamente do deputado Rafael Saraiva, primeiro porque ele já desempenhava um trabalho importante dentro da causa animal, então ele já tinha uma representatividade
dentro desse setor, e também porque nós fizemos um trabalho na época de campanha, nesse período, muito forte. Então nós tínhamos certeza que seríamos eleitos. Obviamente que o número da votação é sempre uma caixinha de surpresa, né? A gente tem estimativas e perspectivas, mas a gente sabe que a urna é que dá o retorno. Então, nesse aspecto, foi uma surpresa, mas que ele seria eleito, nós tínhamos plena convicção. Mas você, como um jovem que corre atrás da engenharia civil, você quis ir para a gestão pública na GV a partir do momento que você viu que viria aqui para casa. Exato. Principalmente quando eu entrei nessa parte legislativa, eu entendi que eu precisaria de mais ferramentas para contribuir positivamente para a gestão do mandato do deputado. Então, prontamente, eu já procurei uma das entidades que seriam referência nessa questão política dentro do cenário nacional, e foi a FGV, que eu estou muito feliz, estou muito contente com o curso. Graças a Deus eu tive a felicidade de passar em segundo lugar, então eu também estou tendo um respaldo da universidade em relação ao meu trabalho, então está sendo uma troca bem interessante. E como é que é estar fazendo esse trabalho legislativo aqui com um deputado e ao mesmo tempo na faculdade? Olha, não tem sido fácil conciliar, não vou mentir. É presencial ou online? É online a faculdade, o curso em si, mas é um curso que tem muita demanda, a gente tem muito trabalho, eu tenho praticamente 4 entregas a cada 2 semanas, então é uma coisa que realmente demanda tempo, e justamente pela qualidade da instituição, também os trabalhos não são trabalhos tão simples. E o trabalho legislativo aqui também é um trabalho que me exige muito. Geralmente eu sou o primeiro a chegar no gabinete, eu já preparo a pauta, eu já faço todo o entendimento do diário oficial, de tudo que acontece, e eu sou o último a sair junto com o deputado, porque o deputado também, ele tem esse perfil jovem, ele é muito workaholic, trabalha muito. Vocês são amigos de infância, né? Nós somos amigos há mais ou menos 18 anos, então a gente já tem uma trajetória junto, pessoal, que acabou se refletindo no profissional. E hoje a gente já nem consegue mais diferenciar o que é o profissional do pessoal, porque a gente passa a maior parte do tempo juntos, né? Wendel, e o que é ser um bom assessor? Eu acredito, na minha concepção, que ser um bom assessor é você municiar o parlamentar ou aquele que você assessora com boas informações, com boas propostas, com bons questionamentos, com boas reflexões. Eu acho que, além de fornecer o material para que ele tome as suas próprias decisões, você tem que fazê-lo pensar sobre outras óticas, outras perspectivas diferentes da que ele entende e da que ele segue. Porque senão a gente não consegue ter um trabalho diverso, um trabalho propositivo. A gente acaba seguindo somente uma linha. Então isso é a inovação que a gente trouxe nessa legislatura do deputado Rafael Saraiva. Nós temos pessoas que pensam de formas diferentes, que possuem bagagens diferentes, mas todas em prol das pautas que o deputado acredita que consiga defender com unhas e dentes. O bom assessor tem que falar coisa que o deputado não vai gostar de ouvir? Infelizmente isso acontece, porque, como eu disse... Ou só passar pano e tudo bem? Não, esse papel é fundamental, na verdade, para o assessor. É porque ele só vai ter realmente uma atitude propositiva quando ele promove boas reflexões, boas propostas, e nem sempre estão alinhadas de acordo com o que o deputado pensa. E também é muito importante, e aí eu gostaria até de elogiar o deputado Rafael Saraiva especificamente, porque em que pese ele ser muito jovem, ele dá muita abertura para que nós possamos trazer propostas, possamos trazer projetos de lei, coisas diferentes do que ele pensa, e ele escuta o que nós estamos trazendo. Então, acho que isso que agrega no nosso trabalho, é isso que fez nós termos um ano tão propositivo, um ano de tanto protagonismo, porque além dele trabalhar muito, ele também escuta toda a equipe, né? Então acho que isso é importante. Foi você que coordenou o projeto que depois foi aprovado aqui na casa, mas vetado pelo governador, do que diz respeito à venda de pets em grandes lojas?
Na verdade, essa foi uma proposta do próprio deputado, porque o deputado, como ele tem esse perfil atuante, principalmente na causa animal, na pauta dos autistas também, das pessoas com transtorno do espectro autista, o deputado, ele é um deputado que, como ele diz, ele não foi eleito para ficar dentro do ar-condicionado, ele é atuante. E esse projeto foi, na verdade, um reflexo do que a sociedade trouxe para ele nessa atuação dele dentro da causa animal. Então ele recebia muitas demandas, ele fazia muitos resgates que eram de animais de canis clandestinos, de criadores clandestinos. Então isso foi uma demanda que, na verdade, a sociedade trouxe para a gente e a gente refletiu isso dentro de um projeto de lei. Como é que foi, como foram os dois momentos, da aprovação na casa e do veto pelo governador? Na verdade, a gente entende que existem muitas questões a serem envolvidas dentro da área legislativa, que existem competências, que existem impactos financeiros, existem muitas nuances para que uma coisa se realmente concretize e materialize. Então a gente entende que o projeto ele foi um projeto muito bom, muito positivo dentro do cenário da causa animal, ele mobilizou muita gente. Fez muito barulho. Muito barulho, a gente conseguiu acesso a todos os veículos de imprensa, a gente conseguiu mobilizar mais de 50 mil pessoas em torno desse projeto. Então foi um projeto de realmente impacto e justamente por isso o governador, ao mesmo tempo que ele entendeu que o projeto havia uma certa inconstitucionalidade, ele mandou uma nova proposta aqui para dentro da casa que corrigia alguns pontos, mas que ainda assim abarcava muitas das coisas que ali eram pedidas dentro do nosso projeto inicial. Esse projeto já está em vias de tramitação para voto? Esse projeto já está pronto para voto e nós acreditamos que esse ano ele vai trazer muitas perspectivas boas para o cenário da causa animal, porque ele é um projeto que realmente vai mudar o cenário, vai conhecer os animais como seres sencientes. Então a gente vai trazer novos direitos, novas perspectivas para todos esses animais que vivem em criadores clandestinos, enfim, em lojas confinados. Eles vão ser muito mais vistos como seres de verdade, como vidas, e não como objetos. Então esse é o grande objetivo dessa nossa atuação legislativa. Você está aprendendo política na teoria e vivencia aqui a prática, como já foi na Câmara Municipal. A diferença é muito grande? A diferença é grande porque lá nós temos uma visão muito mais romântica da coisa, uma visão que tudo é possível dentro do permitido, e aqui você entende que, assim, não necessariamente um projeto, além dele ter constitucionalidade, além dele ter os pré-requisitos que são obrigatórios para que ele aconteça, ele ainda precisa ser um consenso, ele precisa ser construído dentro da casa, ele precisa mobilizar e sensibilizar todos os pares que aqui estão. Então é uma construção muito mais complexa do que o que a teoria realmente apresenta para nós. Você é apaixonado por política? Olha, eu posso dizer que eu fui picado pelo bichinho da política. Então, assim, eu acredito que política, para quem está de fora, ainda mais um jovem como eu me considero aqui dentro, ela aparentemente não é atrativa. Porque você encontra muitas barreiras quando você enxerga de fora, você encontra muitas opiniões enviesadas, então isso é uma coisa que afasta, eu acredito, um pouco a juventude da política. Mas quando você entra, você vê a possibilidade de ajudar, nem que for uma só vida, uma só família, você acaba entendendo que o propósito de quem está aqui dentro do Parlamento Paulista é muito maior do que isso, entendeu? Essa capacidade que quem legisla e quem participa efetivamente, como os assessores, como toda a equipe, de mudar a vida das pessoas, nem que seja uma só pessoa, eu acho que é o que realmente acaba contagiando a gente, fazendo com que a gente trabalhe cada vez mais. Estou sentindo que a curto ou médio prazo poderei entrevistá-lo como candidato ou deputado ou vereador, é isso? Olha, eu sinceramente eu nunca tive essa perspectiva, nunca tive essa vontade, até porque a minha trajetória eu considero muito curta na política, mas assim,
Eu acho que se eu entender, se o deputado, se quem estiver comigo entender que for um caminho positivo para que nós possamos atingir cada vez mais pessoas, por que não? Eu não sou uma pessoa de me fechar a desafios, então eu estou aqui para ajudar no que for possível. Agora, assessor passa muito perrengue, Wendel? Olha, perrengue passamos. Perrengue passamos perrengue de ficar 24 horas na fila para protocolar uma CPI, passamos perrengue de dias de votações até tarde, chegaram cedo, ir embora tarde, enfim, tem diversos tipos de perrengue, mas eu acredito que os resultados no final acabam compensando tudo isso e a gente acaba esquecendo. É assim, as pessoas talvez que enxerguem de fora não entendam a dimensão do que é realmente um trabalho político e legislativo, da complexidade que tem das coisas, da intensidade que tem das coisas e da necessidade de trabalho, porque assim, aqui a gente trabalha, falando especificamente do mandato do deputado Rafael Saraiva, a gente trabalha praticamente 24 horas. Tem dias que eu acordo 3 horas da manhã e mando uma mensagem pro deputado, pensei nessa alternativa pra gente, e ele me responde 3 horas da manhã. Então é assim, a gente tem trabalhado de uma forma muito intensa, mas a gente entende que para trazer o resultado que esperam da gente é só dessa forma. Como é que fica a vida pessoal? A vida pessoal a gente acaba tentando conciliar. É óbvio que, apesar de ser jovem, entender que talvez eu esteja no momento da minha vida de construção, de solidificar essa minha carreira, de, enfim, acrescentar ainda mais, a gente entende também que se não tiver um pouco da vida pessoal, se não tiver os momentos de lazer com os amigos, com a família, isso acaba também deixando muito maçante, muito pesado. Então a gente, entre um dia ou outro possível, a gente acaba tentando sair com os amigos, tomar uma cervejinha, fazer alguma coisa que acabe quebrando esse gelo do trabalho pelo trabalho, né? Você que é uma pessoa tão instruída, um jovem tão instruído, como é que você vê o uso da inteligência artificial hoje na sociedade e especificamente na política, na questão dos meios de comunicação? Dentro da política isso é uma questão muito debatida hoje, né? Porque a inteligência artificial já realizaram alguns testes, inclusive você vê matérias recentes, dizendo que ela seria capaz de fazer um projeto de lei, ela seria capaz de fazer uma decisão judicial, enfim. Existem muitas vertentes que já defendem isso, mas eu acredito que a experiência, o chão de fábrica ali, você entender os meandros da política, entender como colocar as palavras, hoje fazem toda a diferença dentro dessa parte, principalmente na questão legislativa. Então acredito que ainda tem um longo caminho para a inteligência artificial percorrer, para ela realmente conseguir ser uma ferramenta de suporte para que esse trabalho que aqui é desenvolvido consiga ser mais enriquecido do que já é efetivamente. Conta pra gente como é que é efetivamente na prática. Você teve uma ideia às 3 da manhã, passou um zap pro deputado, o deputado respondeu. E aí? E aí que a gente já corre para o computador para produzir. Mas que nem para um projeto de lei, para você chegar. Primeiro você vai ver se há algum impedimento, como que é o trâmite? Geralmente as ideias de projeto de lei, eu posso falar que 70% dos que nós propusemos são ideias e iniciativas do próprio deputado. Então, quando ele tem alguma ideia, nós já verificamos automaticamente se é constitucional, se não é constitucional, se é competência do Estado, da União ou do município. Para não perder tempo. Se o projeto tem algum vício de iniciativa, enfim, a gente... O que é vício de iniciativa? São questões que não correspondem na origem ao próprio Estado, ou enfim, se é alguma iniciativa que já é alguma competência que já é da União, do município, e aí precisa ser realmente atendida por este, né? Então, nós buscamos dar todo esse suporte inicial, que é uma pesquisa ampla, mas que nós tentamos fazer no menor período possível, para que o deputado já tenha uma perspectiva, se ele vai conseguir seguir com essa linha dele de raciocínio ou não.
E passado esse trâmite inicial de pesquisa, aí a gente senta para realmente escrever o projeto. O deputado passa umas ideias macro do que ele gostaria de abarcar dentro desse projeto de lei, e aí a gente começa a destrinchar isso e trazer mais elementos para enriquecer esse debate. E detalhe, dentro do gabinete do deputado Rafael Saraiva, você é o assessor legislativo dele, mas não é advogado. Não sou advogado, sou o único da equipe, inclusive, que não é advogado. Dentro da equipe dessa parte legislativa, nós temos 3 ou 4 advogados, um economista, então a gente tem um background muito grande dessa parte jurídica, dessa parte técnica, então por isso a gente tem tanta convicção nas coisas que nós propomos, mas eu trago uma visão um pouco mais prática também, o que é importante, por isso que eu digo que nosso gabinete é um pouco diverso, porque eu falo, poxa, esse projeto de lei está muito bom, está muito bem escrito, mas será que quem está na ponta, será que o público que acompanha o trabalho do deputado vai conseguir entender o que está... Vai ser beneficiado. Exatamente, eles vão conseguir entender o real objetivo disso, o real benefício que eles vão ter em função disso? Então a gente precisa entender, poxa, quem da sociedade vai ser atingida por isso? Será que é a maior camada possível? Porque nós buscamos sempre atender a todos, em que pese o deputado ter tido 98 mil votos, nós legislamos para 44 milhões de pessoas, que são o estado de São Paulo. Então a gente busca realmente, de fato, abarcar nas nossas ideias o maior público possível. Então eu trago geralmente essas provocações para que eles realmente reflitam e traduzam isso dentro de uma técnica legislativa. Deputado Rafael Saraiva foi eleito pelas redes sociais? Ele foi eleito pelas redes sociais. Que pese nós tenhamos feito durante a campanha um trabalho de rua importante, o grande responsável foram as redes sociais. E qual o comprometimento hoje de vocês com as redes sociais? Se há engajamento ou não, se é tudo orgânico, se o número de seguidores cresce, vocês têm uma meta? O número de seguidores cresce a cada dia que passa. O deputado, graças a Deus, tem tido uma atuação muito positiva, principalmente dentro desse nicho da causa animal, e ele tem sido reconhecido cada vez mais como o representante da causa animal no estado de São Paulo. Ainda existem outros deputados que têm atuações dentro dessa área, mas quem realmente veste a camisa da causa animal dentro do estado de São Paulo hoje é o deputado Rafael Saraiva. Então, por isso, ele tem crescido cada vez mais e os números de seguidores, enfim, o engajamento tem crescido também cada vez mais. Em que redes sociais ele está presente? Ele está presente em todas as redes sociais. Instagram é a principal, mas TikTok, Kawaii, YouTube, enfim, ele tem atuação em todas essas redes. O pessoal de comunicação também desempenha um trabalho muito importante, pessoal de assessoria de imprensa, então isso também tem solidificado o trabalho que nós fazemos aqui dentro, porque também não adianta você fazer um trabalho muito bom aqui dentro e não dar visibilidade para esse trabalho. Então a gente, graças a Deus, tem tido resultados importantes dentro dessa linha de trabalho. Nós fazemos em conjunto com o pessoal de comunicação. Olha, se nós fazemos esse projeto aqui, essa atuação aqui dentro da comissão, o que vocês acham? Como que dá para ser feito? Qual seria o reflexo para o público? E eles também trazem propostas interessantes para nós, provocações interessantes para nós. Falar, poxa, se vocês seguirem essa linha, o deputado pode ser que não tenha um bom retorno dentro da rede social. Então, as ações são todas condicionadas a um consenso dentro da própria equipe. E vocês pagam pelo engajamento? Eu acredito que hoje o deputado tem um crescimento já muito orgânico, né? Ele tem feito muitos resgates, atuações dentro dessa área da causa animal, além dos próprios projetos. Esse projeto de lei especificamente da proibição da venda de animais em pet shop também trouxe uma repercussão muito boa para o nosso mandato, então trouxe uma solidez desse público que acompanha a causa animal, e isso acaba sendo um crescimento depois orgânico, né? Das redes sociais presentes, a mais nova é o TikTok. O TikTok foi aí timbrado pelas dancinhas. O deputado precisa dançar também? Eu acredito que o deputado dança o dia inteiro, porque são tantos compromissos, são tantas dificuldades que a gente passa, principalmente aqui no parlamento, que a todo momento ele está dançando ali. Só falta a trilha sonora. Exatamente. Mas ele faz lá as coisas dele também nas redes sociais, enfim, o pessoal pede, ele tem que fazer, né? Não tem jeito, tem que respeitar a comunicação. Mas ele tem autonomia, ele só faz o que vocês delegam, como é que é? Não, tem uma equipe que filma, que vai, que vem?
tem? Ele tem uma equipe, tem toda uma estrutura, mas assim, como eu disse, além dos projetos de lei, toda essa parte de atuação nas mídias sociais é muito do feeling dele, do sentimento dele, porque foi ele que construiu isso desde o começo. Você tem 31 anos e ele? Ele tem 30, ele é um ano mais novo que eu. Então, até nisso a gente se entende, porque nós, além dessa amizade, dessa trajetória junto, a gente às vezes se entende no olhar ali. Está numa comissão, precisa de um posicionamento, precisa de um documento, algum material. Ele só olha para mim, eu já sei do que ele está precisando, sei do que ele está falando. Então, a gente tem, graças a Deus, não só comigo, mas comigo em especial, uma grande sintonia ali de trabalho, principalmente nessa atuação legislativa que tem sido muito interessante. O que é ser um nativo digital numa casa dessa antiquíssima e que tem também muitos deputados, muitos parlamentares com mandatos que chegam a 6 legislaturas, com pessoas muito experientes numa faixa etária muito maior? Olha, eu particularmente acho incrível essa troca. Eu vejo deputados como o Barros Munhoz, quando ele fala com aquela eloquência, com aquela colocação das palavras certas nos momentos certos. Eu acho incrível. Eu acho que isso, na verdade, tem que servir para nós como um grande aprendizado também. Né, porque nós entendemos dessa parte de redes sociais, de como interagir com o público, principalmente com o nosso público, mas eles trazem uma experiência de quem conversa com todos, de quem já está aqui há muitos anos, então de alguém que já sabe como funcionam os meandros da casa, os meandros da política. Então acho que isso é muito importante. Na verdade, a gente precisa complementar o nosso entendimento com o aprendizado que nós temos com as pessoas mais antigas. Então, acho, assim, é uma troca incrível. Para mim, particularmente falando, serve de uma experiência impagável, porque eu tô aqui a poucos metros de pessoas que são ícones na política, né? Então, para mim, tem sido uma experiência e uma forma de aprendizado muito interessante. Sorver o conhecimento de um decano... Não tem preço, né? Não tem preço. A gente fala como Barros Munhoz, Mauro Bragato, são pessoas que, assim, o próprio senador Suplicy, que era o nosso, quando nós atuávamos na Câmara Municipal, era nosso vizinho de gabinete. Então, assim, conheço toda a equipe dele também, tenho um carinho especial pelas meninas que sempre tiveram um carinho, uma atenção conosco, o primeiro mandato lá também, enfim, aconselhando, falando, funciona assim, funciona assado. Então, a gente não tem jeito, a gente tem que se apegar nos mais experientes, né? Não tem jeito. E o pessoal aqui, principalmente da casa também, o pessoal de SGP, todo o pessoal... desde a mesa, o Rodrigo, todos os assessores, eles têm ajudado a gente bastante também nesse processo, principalmente no início. Então, absorver conhecimento com os mais experientes é fundamental no meu ponto de vista. Né? Diante as câmeras, numa votação, temos a situação e oposição. E atrás, e nos bastidores? Nos bastidores somos todos amigos, todos nos falamos, preciso de ajuda em tal comissão. O deputado Rafael é da União, você acabou de falar do deputado Suplicy, mas dá mais detalhes pra gente. Exato. Como que é essa convivência? Na verdade, entre os assessores, a relação é ótima, é incrível, independente de ser base ou oposição. Isso, na verdade, é um posicionamento dos parlamentares, mas nós precisamos nos unir como assessores. Às vezes eles têm uma informação, às vezes eles têm um detalhe, um conhecimento que pode agregar no meu trabalho, assim como às vezes eles também podem precisar de uma ajuda minha em determinada situação. Então é isso que solidifica, na verdade, o trabalho dos assessores, fortalece o trabalho do legislativo e permite que a gente tenha efetivamente essa troca, porque realmente, independente do viés político, ideológico de cada um, na verdade o trabalho que nós fazemos é um trabalho de assessoria, de fornecer informações e dar embasamento para o deputado, e não de nos posicionar sobre determinado assunto. Então. Aos finais de semana, nos momentos de lazer, você encontra-se com um deputado e no meio do churrasco vocês vão falando de trabalho? Olha, como eu disse, é muito difícil hoje desassociar a nossa amizade do profissional. Então, assim, invariavelmente, quando a gente se encontra, acaba
resguardando, esbarrando ali num assunto de política, ou num assunto do gabinete, alguma coisa que tem independência. Não tem jeito de desassociar isso, infelizmente. Primeiro ano do deputado Rafael Saraiva aqui na casa, muito promissor, até com essa própria lei que você falou, essa própria lei, não, esse projeto de lei que acabou sendo vetado pelo governador, mas ele já pensa num futuro próximo, numa reeleição, numa possível candidatura a Brasília. O que tem nos bastidores? Olha, eu acho que assim, independente de qual for o caminho que o deputado escolher dentro da política, ele é uma pessoa que é muito trabalhadora, ele é um cara muito comprometido, principalmente com as causas que ele defende, com as coisas que ele se compromete a fazer, e eu acredito que o caminho que ele escolher, ele será bem sucedido. É difícil falar porque ainda existe um determinado tempo a seguir, muitas coisas podem acontecer. Um dos meus primeiros aprendizados dentro da carreira da política é que um dia já é tempo demais para definir uma coisa, né? Então as coisas acontecem com uma velocidade, com uma imprecisão incrível, né? É difícil você ter uma previsibilidade. Então acredito que o mais importante é que ele é uma pessoa muito comprometida, muito engajada, e o que eles propuser fazer, ele vai ter êxito, não tenho a menor dúvida disso. Você é aqui da capital? Eu sou daqui de São Paulo. Sempre passeou perto aqui do Ibirapuera? Muito, muito. Eu adorava. É um hobby que eu tinha de correr, então principalmente aos finais de semana eu sempre fiz questão de vir aqui no parque e olhava a Assembleia, assim, imaginava aquele negócio bonito, mas nunca tinha nem entrado antes de vir aqui para tomar minha posse. É até um detalhe curioso. E aí hoje tá aqui dentro representando tanta gente, e até mesmo os meus amigos, as pessoas que me acompanham pelas redes sociais, eles ficam curiosos em entender como que é o dia a dia aqui dentro da casa, enfim, como as coisas acontecem, né? E hoje em dia você atravessa a rua para ir correr no Ibirapuera? Olha, com muito menos frequência do que eu gostaria, porque o trabalho começa cedo, acaba tarde, e aí você está cansado, ao mesmo tempo tem as outras coisas da universidade para resolver, e também tem a família para nos momentos possíveis dar uma assessoria também, né? Perguntar se todo mundo tá bem, se alguém precisa de alguma coisa. Então, assim, momento de lazer tem ficado pro final de semana mesmo. E aí é um futebol, é uma corrida, é uma coisa muito mais tímida do que era anteriormente. O que mais lhe marcou no primeiro ano aqui na Assembleia? Olha, foram... Seja fisicamente, seja num momento de plenário, o que foi? Foram muitos momentos marcantes aqui. O primeiro dia que eu entrei aqui na Assembleia, que eu entrei no plenário, foi uma coisa que realmente me tocou. Eu até fiquei meio embargado, assim, principalmente quando eu vi o deputado lá indo dar a presença dele, quando eu vi a coisa de fato se concretizando. Foi muito marcante para mim. O dia da própria eleição também foi anterior a isso, mas foi um período também que trouxe muita emoção pra gente, porque era concretização de um trabalho, né? Eu não participei da campanha do Felipe enquanto vereador, eu acabei entrando na equipe depois, então foi a primeira eleição que eu atuei de fato ajudando, então essa conquista foi muito importante. O primeiro dia aqui, como eu disse, a primeira reunião de comissão também para mim foi muito importante, porque foi uma coisa que eu me planejei muito, estudei muito para que desse tudo certo, para que as coisas acontecessem da melhor forma possível. Então foi também a realização de trabalho, e por fim a cereja do bolo foi realmente o dia que aprovou o nosso projeto, em que pese ele tenha sido vetado depois pelo governador. Foi a concretização de um trabalho, entregamos o que de nós era esperado, né? Wendel, gostou do podcast? Nossa, eu adorei. Poderia passar aqui uma semana. Olha, não sei não, hein? Mas acho que o bichinho da política picou o Wendel, que daqui a pouco ele vai se candidatar. Wendel, muito obrigada pela sua participação. Esperamos contar com você nesse ano de 2024, também com o deputado Rafael Saraiva, no podcast voltado aos parlamentares, o podcast da Alesp. Muito obrigada. Não, sem dúvida. Eu que agradeço o espaço, a visibilidade que vocês têm dado também para as pessoas que estão atrás dos políticos, né? Então acho isso tem sido muito interessante. Eu agradeço muito, esse bate-papo foi maravilhoso para mim. Muito obrigada.
Hoje nós conversamos aqui um bom bate-papo com Wendel Henrique Carvalho de Oliveira, engenheiro que se formou no Instituto Mauá e hoje faz gestão pública na Fundação Getúlio Vargas. Bateu um papinho aqui com a gente nos bastidores da política. Até logo mais.